Olá, agora vamos falar um pouco sobre Lacan na questão de linguística. Significado, significante, signo, a linguagem. Para Lacan, existem 4 áreas principais do psiquismo, que são a etapa do espelho, como imagem do corpo, a linguagem, que é o que nós vamos ter agora nesse vídeo, o desejo e o narcisismo e édipo. Então vamos lá com a linguagem. A gente vai ter como pano de fundo aqui, referência bibliográfica, os próprios textos dos seminários de Lacan, né? E também o Fundamentos Psicanalíticos, que é um livro de David Zimmerman, um psicanalista que também estudou Lacan, né? E as escolas em geral, principalmente não, mas também estudou a escola francesa, de que o principal exponente aqui temos o nosso querido Jacques Lacan. Então, para Lacan, a linguagem é estruturante do inconsciente, e o inconsciente, também é estruturado como uma linguagem. A imagem é significada e ressignificada pela palavra. A linguagem determina o sentido e gera as estruturas da mente. Como a gente sabe que Lacan fez um retorno a Freud, vamos lembrar lá o que Freud diz? Que a psicanálise é a cura pela palavra. O que é tão interessante em Lacan? Que ele consegue pegar isso aqui, essa bola que Freud deixou picando, porque ele não se aprofundou em linguística. Quem fez isso foi o Lacan, e fez isso, se aprofundou em linguística. Já que ele pegou essa deixa, a psicanálise e a cura pela palavra, vamos estudar a palavra então. E isso é muito, muito interessante. Ele realmente trouxe muitas contribuições, apesar de ser um autor muito controverso e cheio ou as pessoas amam ou odeiam Lacan, né? Mas ele trouxe realmente um valor assim inestimável para a psicanálise, que é se ater nisso que Freud começou falando sobre palavra como cura, né? Então, a unidade fundamental da linguagem é o signo, né? Que está composto por uma imagem acústica que constitui como significante. O importante na estrutura linguística é o lugar que cada signo ocupa nessa estrutura, bem como a relação de cada um dos signos com os demais signos. Então, o que acontece? Na terapia, o paciente vem e fala um monte de coisas. Tudo que ele fala, né, esses fonemas acústicos que ele salta, são os significantes, que muitas vezes estão no inconsciente ou no consciente, e ele vai trazendo, e a missão dele, junto com o analista, é encontrar um significado para isso tudo. É juntar essas peças desse quebra-cabeça e interpretar como uma imagem, que é o quebra-cabeça montado. Isso seria o significado. Seria a essência, chegar a este néctar, vamos dizer assim, tão esperado, que daqui um pouco é aquilo que é a espinha dorsal de todos os problemas que aquele paciente carregou ao longo da vida, né? E daqui um pouco ali está a cura dele, nesse significado, quando se encontra esse significado. Então é muito interessante que, né, a gente não vai se ater nisso agora, mas o Lacan também fala muito do tempo lógico, que ele muitas vezes interrompe a consulta quando o paciente chega neste significado, e para que ele sozinho se dê conta, porque segundo Lacan, o psicanalista nunca sabe a solução do paciente. Ele não tem como saber o que na ponta da língua, o que é a receita. Ele não pode dar um conselho, faça isso, faça aquilo. Quem tem que se dar conta e montar esse quebra-cabeça tem que ser o paciente, com a ajuda, com o psiquiatra, o psicanalista, como um mensageiro, como um intermediador, né, desse insight, para que o paciente tenha esse insight e consiga, né, evoluir, chegar nessa cura, encontrar o significado desse monte de significantes que ele traz na hora da consulta, né? O Zimmerman também traz uma metáfora bem interessante para empregar isso sobre do significado significante, para nos trazer esse exemplo bem ilustrativo, né? Sobre a sinaleira, o farol de trânsito. O farol de trânsito nada é do que um alerta às leis de trânsito, né? Mas eles têm significado. O vermelho é pare, o verde é siga em frente. Então, cada um tem um significado específico, né? A gente pode, assim, reduzir, se quiser, assim, simplificar bem, só para ver se ficou bem claro para todo mundo. O significante, o que é? É a imagem acústica da palavra, são sons, fonemas, aquilo que é trazido,
que é colocado para fora. O significado, geralmente, é aquilo que está no inconsciente. É o conceito. O que está por detrás disso tudo. E o signo é aquilo que compõe significado e significante. Espero que tenha sido bem claro para todos, né? E desejo ótimos estudos para Lacan, né? Porque ele realmente é um cara fenomenal, apesar de ser muito controverso, né? As pessoas ou amam ou odeiam ele, mas quem se aprofunda, quem estuda Lacan, descobre realmente coisas muito interessantes e que são extremamente complementares, independente da área da psicanálise que você segue.